Olá, você está na aula revisional sobre o quarto bimestre do primeiro ano. Lembrando que essa aula é baseada no material disponibilizado pela Seduc, aquela apostilinha que vocês tiveram acesso, só que é uma aula onde você vai ter um aparato geral de tudo que foi dito, tá? De uma forma conteudista. Não dispensa a necessidade de você ir atrás de outras fontes e de fazer exercícios, porque só assim você vai aprender de verdade. Então vamos lá. Aula 1, a gente vai falar aqui da primeira lei de Mendel. Mas, antes de entender a primeira lei de Mendel, que também pode ser chamada de lei de segregação dos fatores, precisamos entender a identificação dos alelos e a formação das características. Vamos olhar para esse primeiro exemplo aqui. Nós sabemos que nós somos indivíduos 2N. O que isso quer dizer? Nós recebemos um N da mamãe, através lá do seu gameta lá, e o outro N do papai. Ao todo, são 23N da mamãe e 23N do papai, para termos 46. Quando a fusão e a nossa formação, cada cromossomo, de acordo com a fusão dos gametas, encontra seu homólogo. Então, a gente pegou aqui, no nosso exemplo, um cromossomo homólogo. E vimos que dentro desse cromossomo homólogo, que já está junto, onde nós já somos 2N, há pares de alelos. Tá vendo aqui? Dzão com Dzinho, Czão com Czinho e assim por diante. Mas também podia ser Dzinho com Dzinho, Dzão com Dzão. Entendemos que é exatamente os pares de alelos que configuram um dado gene, que configura, por sua vez, uma característica que identifica o que essa característica expressa. Então, o par Dzão com Dzinho aqui no nosso exemplo vai expressar uma dada característica, assim como o Czão com Czinho outra dada característica, e aí por diante. E vimos também que um cromossomo homólogo pode haver vários pares de alelos e que cada um deles tem um locus, ou seja, uma posição. Eu não poderia ter de uma forma completamente inusitada Dzão aqui e Dzinho aqui, porque eles têm que formar esse par para que haja a expressividade. Então, eles têm um endereço, um local certo no nosso par aqui. Vamos para cá agora. Vamos entender a classificação do cromossomo de acordo com a observação do par de alelos, porque sem isso a gente não resolve nenhuma questão. No nosso primeiro exemplo, nós temos aqui o nosso par de alelos, onde temos Azão e Azão. É exatamente esses dois As em maiúsculo que podemos observar a dominância desse gene, tá? Onde as duas formas são dominantes. E por conta das duas formas serem iguais, chamamos de homozigoto dominante. Homo significa o quê? Igualdade. Na próxima, nós temos aqui um heterozigoto, exatamente por conta da diferença, situação adversa à anterior. Nós temos aqui o Azão em maiúsculo e o Azinho em minúsculo. Sempre que há essa situação, a característica expressada de forma dominante no gene de forma geral, ela vai se sobrepor. Então, nós temos aqui um cromossomo que ele é expressivamente dominante, porém, a sua classificação é um heterozigoto. Por conta aqui da nossa análise, a gente está vendo que há diferença entre o par de alelos, por mais que a sua expressividade seja, sim, sempre dominante. No nosso último exemplo, a gente tem aqui uma questão também homo, só que diferente. A gente vê que é igualdade, só que é uma igualdade recessiva, onde a gente vê Azinho e Azinho. Para uma característica recessiva aparecer, ela tem que estar, de fato, com outro alelo recessivo do lado. Caso contrário, a característica dominante vai sempre se sobrepor. Então, por conta disso, classificamos esse cromossomo como homozigoto igual recessivo, que é a única forma da característica recessiva se expressar plenamente. Nesse momento, eu sugiro que você pegue um papel e um lápis e desenhe o que eu estou falando para não ficar tão abstrato. Para aprofundar, precisamos entender que a primeira lei de Mendel trabalha o monohibridismo. O que quer dizer isso? Dentre os diversos pares de alelos, entre os 46 cromossomos que nós temos, a gente vai focar em um par de alelo que traz uma dada característica e entender que a lei ela se baseia na segregação dos fatores e na pureza dos gametas. O que isso quer dizer? Vamos dar um exemplo aqui. Para uma dada característica, temos aqui a mamãe
que nesses dois exemplos aqui, eles são seres heterozigotos. Aí, na hora que vão formar, voltando para a mamãe, que vai formar o gameta, o par de alelos dela tem que se dividir. Aí nós temos aqui um gameta N que traz o azão e outro gameta N que traz um azinho, assim como o papai. Um gameta N azão e outro azinho. Isso aqui pode se juntar na hora de formar os gametas, para formar você, que é um indivíduo 2N, ou seja, que tem um par de alelos, pode se juntar de forma independente. Entendeu? Você pode juntar aqui um azão da mamãe com um azão do papai, um azão da mamãe com um azinho do papai, ou um azinho da mamãe e um azinho do papai. Então, nós temos aqui a segregação independente de uma forma pura, que diversas combinações podem gerar um par de alelos para uma determinada característica. Entendem? Então é basicamente isso. Só que Mendel, lá naquela época, ele não podia trabalhar com animais nem com seres humanos, porque era uma coisa assim, abominável. Então ele teve que trabalhar com o que dava. Ele trabalhou com ervilhas. Então aqui, entre os seus primeiros testes, ele pegou uma primeira geração de indivíduos, onde a gente chama de geração P parental, a primeira a ser cruzada. Ele pegou um indivíduo verde, o indivíduo amarelo. Provavelmente ele não sabia essa questão aqui genotípica antes. Agora tá aí porque agora a gente sabe. Aí o verde, recessivo, homozigoto, e o amarelo, homozigoto dominante. Nesse cruzamento, a geração F1, que foi a primeira cria após o sexo entre essa geração P, percebeu-se que todos eles eram amarelos. E na hora do cruzamento entre os indivíduos anteriores, perceberam que, se todos eles eram amarelos e todos eles eram heterozigotos, ou seja, carregavam pelo menos um alelo dominante, a cor amarela, ela é uma expressão dominante, está atrelado ao alelo dominante. Então, para poder continuar a observar o que ia acontecer com as próximas gerações que carregavam esses genes, esses alelos, fez-se a autofecundação. Então, vamos lá. Pegou essa geração aqui F1, que eram todos iguais. Você pode observar isso fazendo o cruzamento aí no seu papel. Vou cruzar um indivíduo amarelo heterozigoto com expressividade dominante com outro indivíduo heterozigoto que tem uma expressividade dominante. Vamos ver se vai acontecer a mesma coisa que aconteceu como resultado na geração da F1 ou se a geração F2 vai ter um outro resultado. Então, ele observou aqui que a última cria, os últimos filhos dessa autofecundação aqui, que já eram indivíduos diferentes, tiveram uma expressividade diversa, tanto de características externas quanto de características internas, que podemos chamar de genes, essa organização gênica. Observamos aqui que no cruzamento da tabela, onde distribuímos separadamente aqui cada um dos alelos, foi cruzado um indivíduo que tem, ele é homozigoto dominante, dois indivíduos que são heterozigotos, só que com a expressividade dominante, tivemos essa conclusão desde lá de cima, e um indivíduo somente que é homozigoto recessivo. Então, ele expressa claramente a característica que o alelo recessivo expõe. Com isso, gente, que a gente consegue fazer as diversas coisas, onde, a partir da proporção genotípica, que é sobre a organização dos alelos, nós temos um indivíduo, proporção de um indivíduo homozigoto dominante. Nós temos a proporção de dois indivíduos heterozigotos com expressividade dominante e temos um indivíduo homozigoto recessivo. E isso no que diz respeito à organização alélica. Mas se a gente quiser tratar do que é expresso por fora, além dessa questão interna genotípica, a gente simplesmente pode falar das características. É aí onde a gente fala da proporção fenotípica. Aí aqui a gente pode entender, que se nós temos 3 indivíduos amarelos para um indivíduo verde, nós temos a proporção de 3 para 1. E é exatamente a análise genotípica com a análise fenotípica que nos permite ver que todo indivíduo que tem o gene dominante Vzão,
Aqui podia ser Vzão, Azão, Bzão, isso aqui é só um exemplo, tá? Assim como o exemplo que a gente deu no outro lado. Ele tem a cor amarela. O diferencial é o Vzão. Então a gente percebe que a característica dominante se sobrepõe sobre a outra que é recessiva. Já fui direto para a aula 3 porque segue uma lógica melhor de raciocínio. A primeira lei de Mendel pode ser chamada de lei de segregação, enquanto a segunda pode ser chamada de lei de segregação independente. Por quê? Na segunda aula, a gente trata o dihibridismo, ou seja, mais de uma característica. Se a gente for tratar de duas características, a gente está tratando de dois pares de alelos. Por exemplo, Azão, Azinho, Bezão, Bezinho. Mas a gente pode tratar três pares de alelos, quatro, por aí em diante. E nesse caso aqui da aula 3, não adianta eu fazer a mesma lógica, porque é a mesma lógica de explicação. Porém, com características somadas. Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma ervilha amarela e lisa cruzado com uma ervilha amarela e lisa. Se são duas características, são dois pares de alelos, e na hora do cruzamento, esses pares de alelos aqui se dividem de formas diferentes, se organizando de forma diferentes, sendo cada lado desse para um para ervilha, exemplo, mamãe, e outro lado para ervilha para pai, em que cada cruzamento é de acordo com a proporção das suas crias, onde a gente aqui no caso, ao final, a gente está observando também muito mais a proporção fenotípica. A única forma de vocês entenderem de forma plena é buscando o exercício. Aqui eu só passo um raciocínio para vocês. E é por isso que a gente tem que saber usar muito bem a regrinha do e, que é o vezes, e do ou, mais. Porque somente um indivíduo você pode trabalhar diversas características, porque carregamos diversos pares de alelos. Assim como ele descobriu características em conjuntos em determinados tipos de ervilhas. Na aula 2, a gente começa a entender um pouco mais de como ocorre na natureza toda essa definição de dominância, né? Só que a apostila de vocês não trabalhou isso de uma forma muito detalhada, não dividiu muito bem as coisas. A primeira coisa que a gente tem que entender é que existe uma diferença entre a ausência de dominância e semidominância. No primeiro caso, aqui a gente vê um exemplo das flores, que a maioria das vezes é sempre esse exemplo. A flor vermelha cruzado com a flor branca dá uma flor rosa. Isso a gente vê que não há uma característica se sobrepondo à outra nesse quesito de dominância, recessividade. É como se a gente estivesse batendo uma vitamina. É como se pegasse uma banana e um leite. No final das coisas, a gente tem uma outra característica. Não tem nem a dominância de pedaços de banana, nem a dominância do leite, mas sim algo novo. Isso é ausência de dominância. Mas aqui no caso das flores, a gente também podia ter um caso de semidominância, onde a gente pode ter uma flor, que é o resultado desse cruzamento, com umas pétalas, com umas partes vermelhas e outras partes brancas. Isso poderia acontecer. Entendem? Então, não ponham na cabeça que sempre quando é ausência de dominância é com plantas e semi-dominância com animais. Não. O que define um caso e outro é o que acontece na geração formada a partir de um dado cruzamento. Agora, vamos aqui para a semi-dominância. Geralmente é sempre assim, uma vaquinha branca com um boizinho preto. Na semi-dominância, você vê as duas características se mostrando. Não é uma característica nova, não é algo tudo misturado, mas você vê as duas se mostrando. Então, o indivíduo branco, ele tem a representatividade aqui no seu filhote, aqui, ó, a sua parte gênica é representada. Também o indivíduo marrom, preto, seja lá qual for, também é representado aqui. Aqui, nesse caso aqui de semidominância, a gente poderia ter um caso de ausência de dominância. A gente poderia ter aqui o indivíduo branco, o indivíduo preto, junto com o indivíduo leitoso, de cor dourada. Após entender isso tudo, a gente é capaz de analisar como ocorre a compatibilidade sanguínea. Aí sim, de fato, o sistema ABO e o fator RH. Então vamos lá. Sabemos que na população existem diversas pessoas que cada uma carrega um tipo sanguíneo diferente. Isso porque no seu gene, um determinado par de alelos expressa essa característica. No tipo sanguíneo A, a gente vê que na hemácia, na sua membrana, há uma representatividade de uma proteína A. Então, qualquer outro tipo de membrana ou
uma expressividade que não seja que a hemácia carrega, é como se fosse algo estranho, um corpo estranho. Por isso que a hemácia A produz um anticorpo anti-B, sinal que ele não pode receber uma hemácia que não carregue as mesmas proteínas que ela. A mesma coisa, a hemácia, o sangue do tipo B. Ele tem a expressividade aqui na sua membrana, uma expressividade de uma proteína B. Então, ele não tem como aceitar a doação de sangue de um indivíduo A, porque não é o que ele produz. Então, ele produz um anticorpo anti-A. E é sempre a mesma lógica. O bicho pega aqui embaixo, ó. Porque quando o indivíduo é AB, você está vendo um caso de codominância. Você tem as duas características se expressando junto. Então, ele vai ter em sua membrana a expressividade da proteína A e a expressividade da proteína B. Então, aqui, se ele tiver que receber doação de sangue do tipo A, ele vai receber de boa, porque ele mesmo já produz uma hemácia que é similar a essa que ele está recebendo. A mesma coisa do B, porque ele também produz isso. Se ele não vê os dois tipos de sangue como uma ameaça, ele não tem que produzir anticorpos para se defender. Essa é a lógica. Já no tipo de sangue O, a gente já vê uma ausência total de dominância das duas características. Ele não tem, tá vendo, na membrana dele, nenhuma produção exposta dessas proteínas que são as que classificam. Então, se ele receber uma doação com essas proteínas, ele vai achar isso estranho, o corpo dele vai tentar se defender, porque ele não produz isso no seu corpo. Para se defender, pessoas com tipo de sangue O produzem anticorpo anti-B. Então, se receber uma doação do tipo B, seja B positivo, B negativo, qual for, ele vai ter uma reação muito ruim, a mesma coisa do anticorpo anti-A. E é assim que toda essa redezinha aqui, sugiro vocês que vejam outros links, outros vídeos mais aprofundados, é formado. É exatamente pelo O não ter nenhuma característica expressa em sua membrana que ele pode doar para todo mundo. Porque ele não é uma ameaça para ninguém, ele não carrega nenhuma proteína que seja vista como um corpo estranho. Então, ele pode doar para o A, porque ele não tem nada de ameaçador para o A. Pode doar para o B, porque também não tem nada de ameaçador para o B. Muito menos para o AB. E no que se refere à compatibilidade somando o fator RH, o que eu posso fazer por vocês aqui é apresentar de uma forma resumida quem pode doar e quem pode receber. Mas vocês precisam procurar situações específicas onde há grande importância em analisar o fator RH, onde a gente vai obedecer e entender como o tipo sanguíneo é denominado positivo ou negativo, de acordo com a presença desse fator. Na aula 4, a apostila de vocês mostrou de uma forma muito vaga algumas questões ligadas aos cromossomos sexuais. Eu vou tentar fazer um aparato aqui rápido. Vamos voltar naquela ideia onde a gente entende que nós somos indivíduos 2N e, para isso, temos um conjunto de 46 cromossomos dispostos em pares. Beleza, sabemos que 23 vieram da mamãe e outros 23 do papai. Show! Vamos focar nos últimos que recebemos, no último par. Então, vem aqui para baixo onde eu delimitei um espaçozinho em vermelho. Supondo que você recebeu um cromossomo X da mamãe e um cromossomo Y do papai. Lembrando que somente o papai pode lhe dar esse cromossomo Y. Por quê? Porque se ele é um homem, somente ele tem esse cromossomo para lhe fornecer. Então, você é do sexo masculino. Mas, se você recebeu um cromossomo X da mamãe e outro X do papai, lembrando que no caso da mulher, da mamãe, ela só pode te fornecer o cromossomo X, porque ela não tem como ter o Y. Se você tem essa segunda junção, você é uma mulher. E aqui a gente tem uma visão, né, microscópica, como que funciona e como que a gente identifica. O par de cromossomo X, eles têm essas regiões aqui igualadas, enquanto o par de cromossomo XY, que é um par homólogo, a região do Y é excluída, essa região longínqua abaixo. E é exatamente por essa questão de somente o homem ter o cromossomo Y e ter essas definições de quem passa para quem, que a gente pode examinar doenças restritas ao sexo. No caso da apostila, ela trouxe a hipertricose auricular, que é aquele excesso de cabelo, principalmente na região do ouvido. A gente tem o genótipo, que obviamente, se a mulher é XX e se é homem é XY.
E no caso dessa doença, todos os homens são afetados. Aí você vai me falar, professora, por quê? Não tem sentido? Tem todo sentido. Se todos os homens que têm essa doença são afetados, significa que essa doença está ligada ao cromossomo Y. Porque desde o momento que você só tem um, se não é possível ter uma pessoa, um indivíduo YY, a expressividade desse um cromossomo Y é o que conta. Então ele se sobrepõe pelo X, sobrepõe ao X, porque ele não tem nada para contrabalanceá-lo. Então, desde o momento que você tem um, você já é afetado. Mas atenção, nesse caso a gente está vendo uma doença interligada com o cromossomo Y. Podia ser uma doença interligada com o cromossomo X, onde já bastaria uma outra análise, onde teriam mulheres afetadas. Então a gente já seria uma aula mais aprofundada. E no que se refere às doenças influenciadas pelo sexo, é a nossa casquinha de banana. O que isso significa? Que os alelos que caracterizam esse par, né, que caracteriza essa doença, ele é encontrado em um cromossomo autônomo, ele não é encontrado em um par homólogo de cromossomos sexuais. Porém, ele sofre a influência desses cromossomos sexuais, sejam eles XX ou sejam eles XY. Então, gente, a calvície é um caso muito abordado, onde a gente vê que em um genótipo observado de cromossomos autônomos, então você não vê aqui XX nem XY, onde nas mulheres elas só são calvas se houver a característica homozigoto dominante, enquanto nos homens, pelo simples fato de serem homens e carregarem o Y dentro de seus cromossomos sexuais, eles têm a chance de ser calvos sendo tanto homozigotos dominantes como heterozigotos, onde eles vão ter essa representatividade do gene dominante. Então, para isso, é exercício, não tem jeito. A partir desse tipo de entendimento, a gente consegue resolver problemas que envolvem heredogramas. Não dá tempo da gente resolver aqui agora, porque é um tempo variável de cada um. Mas vou deixar as informações aqui, onde as principais informações de heredogramas é entender que um indivíduo representado por um quadrinho, né, é um indivíduo do sexo masculino, um indivíduo feminino é o indivíduo representado pela bolinha, o indivíduo pintado é um indivíduo afetado, o indivíduo meio a meio é um indivíduo heterozigoto. Por quê? Para vocês conseguirem resolver a partir de videoaulas a mais, tá bom? E é isso, eu espero que tenha dado um aparado para vocês. Desejo toda a sorte do mundo. Tchau, tchau!